Jamil Chad, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM, Jamil, para falar também a respeito do terremoto que atingiu a Turquia e também a Síria, e não bastassem as mortes, todos os prejuízos já causados pelo terremoto e possivelmente prejuízos que ainda serão causados e infelizmente mais mortes que ainda serão confirmadas, há preocupação também com relação à crise humanitária que pode se instalar ali no local. Aliás, o Jamil traz informações para a gente, sobretudo do lado sírio, noroeste da Síria, região bastante atingida pelo terremoto, já milhões de pessoas viviam sob crise humanitária, não é, Jamil? Boa tarde para você. Fábio, boa tarde, Adriana, boa tarde a Oi, Jamil. todos. Olha, se tinha um lugar que um terremoto, quer dizer, o terremoto obviamente ele é dramático em todos os lugares, em qualquer lugar, em qualquer família que ele abalar. Mas ali especificamente, Fábio, tem um componente absolutamente dramático. Milhões de pessoas que moram ali já não moram em suas casas, já são abaladas por um outro terremoto que foi 12 anos de guerra na Síria, que saíram de suas casas, das suas famílias, das suas regiões, abandonaram as suas escolas, tiveram, até o ano passado, por exemplo, eram 300 mil mortos na guerra na Síria, então fugiam da morte para chegar a um local em que literalmente a casa desabou. Então é muito dramática essa história por esse componente também, né? Por você ver atingida uma região que servia quase de porto seguro para essas pessoas que fugiam da guerra. E esses dados são dados da ONU, não são meus, são dados que mostram essa dimensão. 4 milhões de pessoas naquela região já viviam, antes do terremoto, numa dependência completa em relação à ajuda humanitária. O que quer dizer isso? Simplesmente a pessoa não come, Fábio, se não tiver uma ajuda. Ela não tem onde ficar se ela não tiver ajuda, ela não tem escola se isso não for garantido por alguém. Então, você vê que é um drama sobre um outro drama. Não termina aí a história. Desde agosto do ano passado, especificamente naquela região, que estava já sofrendo por vários problemas, inclusive com cortes de recursos, houve e está tendo um surto de cólera. São mais de 80 mil casos desde agosto, com mais de 100 mortos por cólera. Insisto, é uma região de refugiados, uma região com cólera, uma região que este inverno, especificamente essa semana, tem sido extra em termos de rigor, ou seja, um inverno fora, inclusive, do comum, e agora um terremoto. Não qualquer terremoto, o pior terremoto, pelo menos segundo o presidente da própria Turquia, desde 1939. Então você vê que a situação é absolutamente dramática. E só para completar esse cenário, a ONU, já antes do terremoto, insisto, antes do terremoto, reclamava da comunidade internacional que a comunidade internacional tinha esquecido aquelas pessoas. E que a cada ano a ONU faz um apelo por dinheiro, baseado nas necessidades, e que em 2022, Fábio, ela tinha recebido só 48% do que ela precisava. Ou seja, o dinheiro internacional não estava chegando para aquela população. E agora o terremoto. Então, a grande preocupação da ONU e das agências internacionais é de que essa região já extremamente frágil viva uma situação crítica e que os sobreviventes passem agora a viver uma crise humanitária. Ou seja, são pessoas que já precisavam de ajuda para sobreviver e agora essa situação só se agrava. Jamil, eu me lembrei hoje cedo, quando vi as notícias desse terror lá na Turquia e na Síria, eu me lembrei do Haiti, porque Claro. de janeiro de 2010, quando o país que vinha de uma longa guerra civil, de uma situação muito dramática, em janeiro de 2010 vive aquele terremoto terrível e o país fica ainda mais devastado e a gente sabe o que veio depois. Toda a tentativa de reconstruir até hoje ainda é muito complicado. E é uma situação que, claro, diferente pelo contexto, pelo que cada país tem de história e que vive, mas, de qualquer forma, é a dupla tragédia, né? Em cima de um país já arrasado, vem um terremoto e arrasa tudo novamente. Nesse momento, Jamil, a gente tem dúvidas, inclusive, da estrutura de resgate. Se ali naquela região eles têm estrutura para resgatar, levar para o hospital, socorrer os feridos e, inclusive, contar se os números oficiais que chegam até agora da Síria, que estão muito abaixo do número de mortes na Turquia, se eles estão, de fato, com essa estrutura para a gente ter a noção real da tragédia.
Exato, eu acho que você colocou muito bem essa questão da estrutura. E para completar, até questões políticas interromperam basicamente o resgate. Adriano, olha só que dramático. Para fazer chegar equipes de resgate para uma região específica da Síria, só há um porto, basicamente, perdão, só uma passagem de fronteira entre a Turquia e a Síria, porque, sob pressão da Rússia, o Conselho de Segurança, há uns meses, fechou todos os pontos de passagem da Síria com a Turquia. Então você vê que até mesmo esse resgate vive esse drama e, claro, a contagem de corpos, a contagem de feridos, tudo isso acaba sendo prejudicado. E você fez uma analogia muito boa com o Haiti, porque, tudo bem, é uma outra situação. A Turquia é uma economia sólida, é um país que faz parte da OTAN, é um país emergente. O Erdogan se apresenta como um mediador internacional, ou seja, ele é uma questão diferente, mas o drama ele é de uma proporção muito equivalente. No caso do Haiti, especificamente, eu acho que a gente pode dizer com certa tranquilidade que aquele país nunca se recuperou daquela tragédia. Então, a reconstrução daqueles poucos segundos de terremoto, ela continua ainda no Haiti hoje.